Gente, eu quero falar com vocês agora sobre as decisões monocráticas e a maneira como a Comissão de Constituição e Justiça vem reagindo, então, com a possibilidade de limitar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal nas decisões monocráticas relacionadas a algumas questões. E eu trago para vocês também que agora há pouco, né, a deputada federal Caroline Titoni, que preside a CCJ, ela teve que sair rapidamente ali da nossa entrevista porque faria uma outra votação, e a PEC 28 também foi aprovada, que é aquela que dá aval para alterações quando eles entenderem que o Supremo Tribunal Federal ultrapassa de alguma forma os seus limites em relação aos outros poderes. Como é que vocês avaliam agora esse enfrentamento, entre aspas, digamos assim, da Câmara e da CCJ em relação a essas decisões, Gustavo Segré? Eu não vejo que seja um enfrentamento da Câmara ou da Câmara dos Deputados ou a CCJ com o STF. A vida conta que tiveram 18 votos contrários, então tem alguns parlamentares que entendem que não precisa. Curiosamente, aqueles que defendem essa necessidade de colocar limites na atuação do STF são hoje da oposição. Aqueles que defendem que não precisa mexer em nada são da base governista. E são da base governista porque precisamente o STF se transformou de alguma maneira numa argumentação para, se tiver algum veto e se o Congresso vetar, bate a porta do STF e o STF consegue, através de uma decisão monocrática, como foi no caso da desoneração, parar tudo e obrigar a uma negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Claro, CCJ é uma coisa, agora tem que ir para o plenário. O plenário pode ser uma situação diferente. E aí volta de novo a mesma questão de sempre, Evandro. Como vai atuar o Centrão em função dessa temática? Porque nós temos hoje CCJ, oposição votando a favor de todas as medidas, base governista votando contra as medidas, mas no plenário está o Centrão, e aí que está o segredo. E ele é bastante robusto, né, seu Zé Maria Trindade? Como é que você avalia que deva ser essa discussão quando ela se ampliar? Zé, foi uma disputa pesada, viu? Esse assunto foi retirado de pauta 3 vezes, houve muita resistência e são dois assuntos completamente diferentes. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: durante a Constituinte, o Constituinte deu muito poder ao Judiciário, o Judiciário em geral. Hoje, um juiz no município lá tem uma força muito grande, maior do que do prefeito, do que a Câmara de Vereadores. Em alguns casos, em alguns municípios, o juiz determina onde o ponto de ônibus é colocado. Quando o Ministério Público e juiz se entendem, pronto. E ao Supremo também. Mas naquela época, eu pude acompanhar, jamais Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituição, a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, poderia imaginar que um ministro do Supremo pudesse derrubar uma lei aprovada pelo Congresso e mais, um ministro mandar prender um deputado, um senador, em pleno exercício da função e ainda cancelar uma emenda à Constituição ou um projeto de lei aprovado por todo o Congresso Nacional. Ele não poderia imaginar que cresceria tanto como cresceu. Então, o ministro pode, sim, hoje tomar essa decisão. E é tão comum e é tão natural que o próprio Supremo fez a chamada autocontenção. O próprio Supremo colocou no regimento que, depois de uma decisão monocrática, é preciso levar o assunto ao plenário. Está no regimento agora. Isso é recente. É uma autocontenção, ou seja, até os ministros do Supremo entendem que a decisão monocrática sobre uma decisão de outro poder é um pouco demais, embora a Constituição permita. Agora, esse outro projeto, ele já é mais polêmico, pode ser uma cláusula pétrea, ou seja, impossível de ser modificada, porque ela mexe nos poderes, né? E pela Constituição, entre as cláusulas pétreas estão em direitos individuais e mudança de poderes. Jogando para o Congresso a palavra final, quer dizer, o Congresso podendo mudar uma decisão do Supremo. Essa é a segunda. A primeira é natural, a primeira aí de assunto monocrático é natural. Como é que pode como diz a deputada, um ministro do Supremo jogar na lata do lixo um assunto que foi aprovado nas comissões, no plenário, passou para o Senado, as comissões plenárias, sanção do presidente da República, e um ministro do Supremo diz, não, é inconstitucional e pronto. Tem que ser o plenário, pelo menos. Como é que você avalia esse movimento, Gani? Olha, eu vejo como bastante positivo porque a democracia é um sistema de pesos e contrapesos. Então, pelo menos parte do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, especificamente a CCJ, faz esse contrapeso. Na verdade, a pressão não vem
do Congresso, mas vem da própria sociedade brasileira ou de setores importantes da sociedade brasileira que entende que muitas vezes o Poder Judiciário extrapola as suas funções, invadindo o poder legislativo. O Segré toca num ponto muito importante, que é o Centrão. Muitas vezes, todos esses excessos por parte do Poder Judiciário ocorrem pela omissão do Centrão, porque a gente sabe que muitos políticos ligados ao Centrão, a última coisa que eles querem é comprar uma briga com o Supremo. Fala, seu Piperno. Eu acho que esse projeto, ele tem sérios problemas aí quanto à legalidade de alguns temas. E inclusive, a segunda pergunta que eu faria, deputada, até com base em uma resposta que ela deu ao primeiro questionamento que eu fiz, é sobre como é que esse projeto, e por isso que eu insisti nisso com ela, vai dar prazos para que o Senado decida alguma coisa. Que história é essa de uma casa exercer algum tipo de intromissão nos ritos e na dinâmica da outra? Então, isso aí, para mim, já cabe um questionamento, porque eu considero algo de eficácia, de legalidade bastante duvidosa. Segunda coisa, quando ela fala, por exemplo, quando ela citou textualmente o caso da desoneração. Muito bem. E aí são duas coisas, uma na qual eu acho que ela tem razão e na outra em relação à qual eu acho que ela está redondamente enganada. Eu acho o que ela tem razão. Veja, se foi aprovado na Câmara, no Senado, o presidente vetou, depois o veto do presidente caiu, isso não pode ser objeto da queda por conta de um voto de um ministro do STF. Então aí eu acho que ela acerta em cheio. Não pode ser o poder de uma decisão monocrática o suficiente para derrubar algo que já teve uma tramitação tão, digamos, ampla, né? Agora, se o plenário do STF decidir que aquilo é inconstitucional, como muita gente avaliou que sim, aí não tem o que fazer, independentemente de um dos poderes ter aprovado isso. Se o Poder Legislativo aprova algo que afronta a Constituição, lamento muito, mas o Poder Legislativo, então, jogou o seu trabalho fora. Mas Piperno, me permita... Rapidinho, claro. Segré, porque a gente precisa aqui. Não, fala rapidamente. Mas isso não seria contrário à CCJ? A CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. Se determinar uma coisa inconstitucional, então ou deveriam ser trocados ou deveriam aprender. Então, deveriam aprender. Aí que está o negócio. Ué, se eles aprovam algo que depois ou o STF, por unanimidade, derruba, é porque houve um vício de origem, né?